Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo de número 41. João, capítulo 6, versículo 41. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, sobre fé. Gosto muito de falar sobre fé. O cristão, ele tem que ter fé. Vamos falar sobre fé. João, capítulo 6, versículo 41. Amém? Todos acharam? Bom, Jesus havia feito uma mensagem maravilhosa sobre ele ser o pão da vida, né? Uma das mensagens mais lindas e prolongadas sobre um assunto só. Se olhar na Escritura, essa é uma das mensagens maiores sobre um assunto só. E aí no versículo 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Podemos assentar. O judeu tinha uma compreensão bem exata sobre o maná. O maná era o pão que desceu no deserto durante o período que o pessoal estava, que o povo estava vivendo no deserto. Então, o maná descia. E a palavra maná, ela significa o que é isso, o que é. Né? A palavra maná significa o que é. Por quê? Porque eles não sabiam o que eram. O maná desce quando eles entram na terra prometida e eles começam a plantar e a colher, o maná para de cair. E Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eles ficaram assim, disseram assim: mas como pode? Né? Como pode ele ser o pão? Os judeus não conseguiam entender muito as expressões do Senhor Jesus de caracterizar algumas simbologias nele. Então, mas como ele é o pão? Então eles começaram a murmurar e começaram a indagar entre si. E aí eles disseram o seguinte, olha, e diziam: não é este, versículo 42, Jesus, o filho de José? Jesus não era filho de José. Jesus era filho de Maria, mas não de José. José não era o pai biológico de Jesus. E cujo pai e mãe nós conhecemos, como, pois, diz ele, desci do céu? Então, eles ficavam atinados como que eles iriam pensar que o Cristo viria do nada? O próprio profeta Isaías diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho Manuel. Eles achariam o quê? Que o Cristo viria do nada, viria numa nave espacial? Como é que eles achariam que o Cristo viria? Então, eles começavam a arrumar desculpas para que eles não crescem. E eu quero começar aqui a nossa mensagem. Qual é a desculpa que alguns de nós arrumamos para não crermos? Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem crer na transformação do Senhor Jesus. Porque a desculpa deles é que eles tiveram uma historicidade muito difícil. Tiveram uma mãe terrível, um pai terrível, uma história terrível na infância. E hoje eles não têm fé. Mas eles desculpam-se. Como? Por causa da minha família. Porque aquilo que eu vivi. Isso é uma desculpa. Então eles olharam o Senhor Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu desci do céu. E eles falaram: mas como ele desceu? Se o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs estão aqui. Então, o que eu quero que você atine em primeiro lugar sobre essa situação de você muitas vezes arrumar desculpas para obedecer, desculpas para não crer, desculpas para não continuar, desculpas para não fazer. Não existe desculpas para não crermos. Não existe desculpas para não obedecermos. Toda vez que nós damos uma desculpa, você vai analisar a sua desculpa e observar que você está escudando-se, ou seja, você está escondendo-se atrás de uma desculpa. Eles estavam desculpando-se, ou seja, nós conhecemos a família dele, como nós vamos crer? Quais são as desculpas que você usa para não obedecer? Quais são as desculpas que você usa para não fazer certo? Quais são as desculpas que você usa para não confiar em Deus e não crer nele?
porque você está triste, porque você sofreu, porque você sofre, porque não foram bons para você, porque você teve uma vida muito difícil, porque você achou que estava fazendo certo, porque você tem uma personalidade terrível, porque você. Aí você chega a uma conclusão que a sua fé tem um inimigo. E esse inimigo tem um nome de 4 letras. Qual é o inimigo da fé? Você. O diabo não é inimigo da sua fé. Você é o inimigo da sua fé. Por quê? Porque eu faço porque eu não posso, ou eu não faço porque eu não posso, ou porque eu posso, porque eu não... Eu. Então é você, o inimigo da sua fé é você. Hã? O quanto Satanás quer destruir sua fé? Muito. Mas o quanto você é permissivo para que isso aconteça? Acho que é a mesma medida. Desculpas para não crer. Desculpas para não dar certo. Desculpas para não obedecer. É muito fácil eu chegar aqui para você e começar a fazer um lamento da minha vida e começar a dizer de todas as coisas erradas da minha vida. Vou compadecer, você pode compadecer-se de mim, posso constranger você. Mas escuta, e quando eu estava no momento da minha decisão, que eu não estou te contando? E quando eu estava no momento em que eu podia escolher? E quando eu estava no momento em que eu podia abraçar a palavra de Deus e dizer, não, é isso aí que eu quero. Eu te conto essa parte? Não te conto. Então o que nós temos que entender é que nós não somos vítimas. Não. Nós somos pessoas que tivemos ou temos situações indesejadas, mas que temos o desejável, que é Jesus Cristo. E com Ele nós podemos não só realizarmos aquilo pelo qual somos nascidos para fazer, como podemos ter uma fé absoluta. Não podemos estar quase calçados, correto? Você sai à tarde para fazer uma caminhada e você está quase calçado. Ou seja, você está com um par de sapatos que tem somente a parte da frente. Ou então você tem um par de sapatos que tem apenas a parte de trás. Você está quase calçado. Você tem quase uma fé. Como você me explica isso? Ou temos fé ou não temos fé. Ou cremos em Deus ou não cremos em Deus. A Bíblia diz assim, 43, respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós, por que vocês ficam gastando o judeu de vocês, o judaísmo de vocês, ficar conversando, murmurando, indagando, perguntando, questionando? Quanta conversação nossa inválida, que não serve para nada. Quanto comentário que às vezes tecemos sobre um problema, quanto sofrimento, Você imagina? 4 dias de Marta e Maria. Lamento, murmuração, tristeza, consolo, para nada. Jesus chega e diz, Lázaro, sai para fora. Você acha que isso não acontece comigo e com você? Quanto abatimento, quanta tristeza. Às vezes, quando Satanás chega para você, com uma bandeja de sofrimento, aí você olha para o sofrimento e você fala, diabo, eu estou achando que isso aqui não vale a pena não. Quando é que o seu sofrimento foi válido para a construção de alguma coisa? Sofrimento só é válido quando ele vem de Deus. Quando ele é para matar o eu, matar a carne, a velha criatura, aí sim. Agora sofrer por algo que não deu certo, algo que não está bom. Se eu sei que vai ficar bom, por que eu vou sofrer? Você sabe que vai ficar bom? Eu sei que vai ficar bom. Eu sei que vai dar tudo certo. Então eu vou sofrer? Não. O que eu vou fazer? Vou me dedicar naquilo que realmente é rudimento, naquilo que realmente é base, em Deus. O seu sofrimento, o meu sofrimento, não edifica as nossas vidas. Não faz com que nada, uma pena mude de lugar. Então Jesus diz, por que vocês ficam murmurando? Por que vocês ficam comentando? Por que vocês ficam falando? É igual crente que gosta de falar de problema. Eu falo com problema com pessoas que estão com problema. Mas o dia que você for conversar comigo, socialmente, se eu estiver falando de problema, você pode ver se eu, às vezes, estou com febre. Não gosto de falar de problema. Falar de problema não resolve. O que resolve o problema é oração. Amém?
A Bíblia diz assim, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele diz várias vezes essa promessa, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ele estava dizendo assim, uma palavra profética para aqueles judeus, dizendo, o Pai não trouxe vocês para mim. Vocês não são meus. Você sabia que eu sou um presente de Deus para Jesus? E você é um presente de Deus para Jesus? Somos um presente de Deus para Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. A onisciência e a onipotência de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Jesus olha para eles e diz assim, vocês estão queimando a cabeça, queimando neurônios em vão. Por quê? Vocês não vão entender mesmo. Você consegue acreditar que o filho e o pai trabalham juntos? E que tudo o que Deus e o filho quis, aconteceu? E tudo que é planejado no céu vai acontecer na terra? Será que eu e você podemos entender isso? Aí Jesus continua explicando o seguinte, 45. Está escrito nos profetas, ele fala sobre Isaías. E serão todos ensinados por Deus, ele estava falando deles. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, se vocês realmente tivessem aprendido a Escritura, vocês me reconheceriam. Só que vocês leem a Escritura e não aprendem a Escritura. Agora eu quero chegar em nós. Jesus fala disso para os judeus. Vamos falar de nós. Será que nós lemos a Escritura, ouvimos sermões, ouvimos mensagens, mas o quanto nós estamos aprendendo a Escritura? Jesus olha para eles assim, está escrito em Isaías, Jeremias também está escrito isso, que aquele que for ensinado pelo Pai vai saber as coisas. Mas o que ele diz aqui? Está escrito, portanto todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vocês não conseguem me identificar. Quem tem aprendido da parte do Senhor Jesus, consegue discernir uma situação, consegue identificar um problema, consegue sair de um embaraço, de uma situação. Quem tem aprendido do Senhor Jesus. Uma das coisas que eu sempre quero que vocês entendam, e isso é uma questão de vida para mim, é que você sempre questione a você mesmo sobre a sua salvação, sobre a sua fé. Se você sempre questionar-se, será que eu tenho crido? Paulo diz isso aos Coríntios. Gente, vamos analisar se vocês têm fé. Se não, sempre questiona. Espera, isso é uma religião, eu estou acostumado, eu já tenho uma dinâmica religiosa, ou eu tenho fé realmente, ou tudo tem sentido para mim, ou tudo é glorioso para mim, ir ao culto é glorioso, adorar a Deus é glorioso, tanto em cima quanto embaixo, ouvir a palavra é glorioso, ler a Escritura é glorioso, orar é glorioso, tudo tem uma vida, uma paixão para mim. Isso é estar em fé. Agora, quando tudo fica muito cotidiano, muito rotineiro, muito sem vida, é religião. Jesus olha e diz assim, o Pai ensinou vocês, mas se vocês tivessem aprendido verdadeiramente, vocês me reconheceriam. Amém? Você reconhece Jesus? Onde? No monte e no vale. Ele diz que está conosco no vale. Aí ele continua dizendo assim no versículo 46, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai, ele está falando dele mesmo. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Olha para o irmão que está ao seu lado. Dentro dele tem a vida eterna. Jesus disse, aquele que crê em mim. Agora ele começa a falar de fé. Ele tem a vida eterna dentro dele. Dentro de nós. Quem tem a vida eterna, crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem tem vida eterna, fica murmurando, fica questionando, fica escondendo-se atrás de desculpas, fica escondendo atrás de nervosismo, de situações. Aproveita de situações para fazer uso da sua velha criatura, do seu nervosismo, da sua irritabilidade. Não. Quem tem a vida eterna, vive nesta terra, com o coração no céu e com os olhos atinados no Senhor. Nós temos a vida eterna. Jesus diz, quem crê em mim, tem a vida eterna.
Eu tenho a vida eterna. Então os nossos olhos, eles são para o Senhor. E ele continua dizendo assim, olha, eu sou o pão da vida. Agora ele começa a falar um assunto meio complexo para o judeu. O judeu era proibido comer carne de porco, carne humana. Aí Jesus fala um diálogo que eles não conseguem entender. Você sabia que tem muita gente na igreja que já está e vai morrer dentro da igreja e não consegue entender Jesus? Não consegue. Por quê? Não tem coração para isso. O coração está cheio de situações, cheio de questões, cheio de religião, de costume, de hábito, de tanta coisa, que não consegue entender Jesus. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele começa a falar, eu sou o pão da vida. O que ele estava falando? Ele estava falando de uma vida que não corresponde a trabalhar, comer, beber, dormir, constituir família, ter necessidades fisiológicas. Ele estava falando de uma vida espiritual. Eu sou o pão da vida. Ele começa a aprofundar-se no diálogo. E as pessoas não vão entender. Aí ele começa dizendo assim, 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí ele vai começar a falar sobre a vida eterna que eu e você temos, porque nós comemos Jesus. Aí ele diz assim, este é o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. Jesus está dizendo assim para você, ó, este é o que vai resolver o seu problema. Este é o que vai te dar força. Aí ele diz assim, ó, este é o pão que desceu do céu, para que o dele comer não morra. De que morte Jesus estava falando? Paulo diz que tem muita gente que não discerne o corpo e o sangue, e há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, muitos que estão mortos espiritualmente. Eu vou dizer uma coisa para você, e não morra. Jesus fala tanto da morte eterna, que é o inferno, mas tanto da morte aqui, espiritual. Existem pessoas que estão mortas espiritualmente ainda aqui nesta terra. Não precisam ainda ir para o inferno para estar mortos. Elas estão mortas. Não conseguem viver. De 0 a 10, o quanto você está vivo? Alegria. Pastora, como eu caracterizo a minha vida? Pelas virtudes do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. É assim que você caracteriza as virtudes do Espírito Santo? Estou vivo, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele está trabalhando dentro da minha alma. Aí ele diz assim, 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para... Eu vou viver para sempre, diga. Eu não vou morrer, nunca vou morrer. Você nunca vai morrer. Quando eu fechar o olho aqui, eu abro lá. Quando você fechar os olhos aqui, os seus olhos espirituais estarão abertos diante dele. Nós não vamos morrer. Não existe morte para nós. Nós só vamos deixar este corpo, que tem que voltar para o pó. Mas nós estamos vivos e temos uma vida eterna. E ele diz assim, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí ele começa a falar sobre a doação do corpo dele para a remissão do pecado. Aí começa a complicar. Como assim? Que ele vai dar a carne dele. Jesus fala esse texto ele é maravilhoso na Escritura, e eu coloquei o nome dessa mensagem de uma peneira chamada palavra. É interessante que Jesus, quando as pessoas se convertiam a ele usava peneira, porque quanto menos melhor, quanto menos melhor, quanto menos melhor. Não era igual a gente, sabe, que faz de tudo para o povo, não. As pessoas diziam que criam, e Jesus usava a peneira, cada vez estreitando, cada vez estreitando, cada vez estreitando, para sobrar realmente só aqueles que crescem para praticar, e não aqueles que crescem por sinais, por milagre, por bondade, nada disso. Você vê isso direto em João, a peneira, passando a peneira, passa mais uma vez, aqui ele vai passar a peneira. Quantas peneiras ele tem passado na sua vida? Quando ele olha para Pedro, ele diz assim, Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, passar peneira. Sabe o que é cirandar? Os agricultores pegavam a peneira, batiam
o palha, o vento batia, levava, ficava os grãos. Cirandar contigo. Passar a peneira. Vamos ver. Jesus, eu creio, eu confio, e canta e ora. Vamos ver, vamos passar a peneira? Vamos passar a peneira? Todo dia eu e você somos peneirados, de alguma forma, de alguma maneira. E aquilo que fica indigesto é aquilo que não passou na peneira. Continuamos. Ele diz assim, a minha carne. 52, disputavam, pois, os judeus entre si, mais uma vez, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Como é que pode ele falar desse assunto? Olha só, eles não queriam deixar Jesus, mas ao mesmo tempo não queriam aceitá-lo como Cristo. Não está meio parecido com uma cena que você tem visto hoje em dia? Está ou não está? Diga para o seu irmão, qual é a cena semelhante? Eles não queriam deixar Jesus, ficavam questionando entre si, disputavam, ficavam ouvindo o que ele dizia, e criticava, e murmurava, e reclamava, mas também eles não queriam ir embora. Até então eles queriam saber o final do discurso. Qual é a cena semelhante que você vê hoje? Diga para o seu irmão. A igreja. Grande parte da igreja. As pessoas não querem ser rotuladas como estar fora da igreja, mas também frequentam a igreja, mas não querem abrir o coração, não querem obedecer, não querem se doar para Cristo, não querem render-se. Não quer uma coisa, mas também não quer outra. 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, ele fala aqui sobre o sacrifício dele, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Do que Jesus está falando disso? Fala para o seu irmão. Não vai falar da ceia não, hein? Não vamos fazer heresia aqui dentro da igreja. Então o ladrão da cruz não foi salvo porque não tomou a ceia. Do que o Senhor Jesus estava falando? Claro que podemos usar esse texto como exemplos da Santa Ceia, mas literalmente não. Aqui no pé da letra. Jesus estava falando literalmente o quê? Que existe uma comida e uma bebida para a alma. Esquece de estômago humano. Uma comida e uma bebida para a alma. Ele diz, o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Para quê? Para o corpo. Porque quando a gente fala de comida, às vezes a gente é igual eles aí, ó, que só pensa no literal, só pensa no humano. É igual quando Jesus olha para Pedro e diz, arreda de mim, Satanás, você só entende as coisas do homem, não consegue entender as coisas de Deus. Tem crente que ele lê a Bíblia, ele não entende por quê. Ele só entende as coisas do homem, ele não consegue entender as coisas de Deus. Jesus estava falando o quê? Que o corpo dele é comida para a alma e para o espírito, e que o sangue dele é comida, bebida para a minha alma. A minha alma come e bebe todo dia. A sua alma tem fome e precisa comer e beber todo dia. Comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. Dá para você entender? Sua alma, o alimento da sua alma é o corpo de Cristo. E a bebida para ela é o sangue de Cristo. A bebida para a sua alma é o sangue que Cristo derramou para perdoar os pecados. E a comida que a sua alma precisa comer é o corpo de Cristo que foi machucado, ferido, transpassado naquela cruz. Aquele corpo que foi moído, transpassado por causa dos nossos pecados, esse corpo é a comida que a nossa alma precisa. A comida dos crentes de hoje, posso falar e bebida? Vou misturar as duas porque eu não tenho tempo, tá? Música, não é do mundo não, é as músicas dos crentes. Vou escutar uma música para ficar contente, vou escutar uma música porque eu estou deprê, vou escutar uma música porque eu estou triste, vou escutar uma música porque eu vou orar. Vou escutar uma música para quê? Vou escutar uma mensagem porque eu estou para baixo, eu preciso me levantar. Eu vou escutar uma mensagem porque eu quero uma direção. Eu vou escutar uma mensagem. Esse aí é o alimento dos crentes de hoje. Eu vou ligar para fulano conversar comigo. Eu vou ligar para Beltrano, para ele me alegrar. Vou fazer um passeio com os irmãos. Eu vou para o PG fazer quilolitro. Esse é o alimento da alma dos crentes.
Aí você me pergunta, por que eles não ficam de pé? Na tribulação, na espada, no perigo, diante de demônios, diante de situações, diante de batalha, diante de Deus, e aí? A comida de alguns crentes, porque eu prego, o outro porque eu canto, o outro porque eu toco, o outro porque eu sou diácono, o outro porque eu sou intercessor. Essa é a comida da alma dos crentes. Aí pergunta por que não fica de pé. Aí existem outras comidas que os crentes alimentam a alma também. Ai, que bom que é o meu casamento. Ai, que bom que são os meus filhos. Ai, agora eu vou casar, agora eu vou ter um filho. Ai, agora eu vou para a faculdade. São alimentos para a alma. Substituto, fast food para a alma. O que sustenta a sua alma é o pão vivo que desceu do céu, o corpo e o sangue de Cristo. É isso que deixa você de pé diante de Satanás. Ai, que bom, eu ganhei um dinheiro. Ai, que bom, um novo trabalho. Ai, que alimento para a alma, fast food. Aí vem a tribulação, você não fica de pé, por quê? Porque a sua alma não consegue um sopro, que dirá um vendaval. Sabe o que tem sido o alimento para a alma dos crentes? Família. Família. Ai, como minha família é abençoada, como os meus filhos são bons. Ai, chegando no fim de semana, isso, aquilo outro. Eu queria perguntar, como que você tem alimentado sua alma? Jesus diz que o alimento para a alma é o corpo dele e o sangue dele. Alegria, prazer, amizades, comunhão, isso tudo é muito bom. Só que isso não alimenta a alma. Isso não sustenta a sua alma. Aí ele continua dizendo, 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Diga glória a Deus. Todos os dias a sua alma comendo a carne dele, bebendo o sangue dele, alimentando-se do sacrifício da palavra, da vida dele. Aí ele diz assim no 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Pronto, aí deu, hein? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu gosto disso, fala para o seu irmão, eu gosto disso. Falou que está em Jesus é conosco mesmo, não é verdade? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele diz assim, olha, esse permanece em mim e eu nele. Quando você se alimenta, quando você alimenta a sua alma do corpo de Cristo, não estou falando de ceia, por favor. Não, não. Comer o corpo de Cristo é todos os dias você trazer na sua alma marcas, abnegação, renúncia, morte da velha criatura, feridas. Isso é o corpo de Cristo, sangue de Cristo, perdão, arrependimento, santidade. Comer do corpo dele e beber do sangue dele, tem parte com ele. O crente não quer abnegar, não quer renunciar, ele só faz o que ele quer, ele acha que é crente. Não, tem coisa que eu fico pasma. Uma pessoa dizer que é crente e faz só o que quer. Ô meu irmão, você pode ser tudo, mas crente você não é. Crente é aquele que foi gerado para obedecer. O negócio dele é obedecer. Ele come a carne de Cristo. O quê? O que é que tem que renunciar? O que tem que abnegar? O que tem que fazer? Estou fazendo. Então eu não tenho perfil para ser crente. Vai fazer o quê? Esses dias eu preguei, você não tem perfil, o que você faz? Se humilha, vai com esforço. Jesus diz, muitos, acho que é sexta-feira passada que eu preguei, retrasada. Muitos pela força se apoderarão do reino dos céus. Tem gente que ele consegue obedecer com o pé nas costas. Ele não é mimado, ele não foi criado com pão de ló, ele não foi criado com pão fresquinho, ele foi criado com pão duro. Negócio para ele, tudo é lucro. Deus mandou, ele vai obedecendo. Tem uns que não, que fica em crise, chateado, triste, zangado. E ele fica com todos aqueles fetiches emocionais dele. Peraí. Não tem perfil para ser crente? Faz nascer. Pastor, eu vou falar de novo. Tem gente que tem mais facilidade para ser crente? Tem. Tem. Vou falar que não tem? Se eu falar que eu não tenho, eu estou mentindo. O evangelho é força, é guerra. O evangelho é um exército. Quem tem mais perfil para ser crente? Guerreiros. Gente débil e frágil não tem. O que vai fazer? Vai matar a carne, matar o eu, curar a ferida e vai se tornar um soldado. Mesmo que for lá do finalzinho da turma, mas vai entrar. É ou não é?
Amém ou não amém? Hã? Tem gente que você fala para ele, fala assim para ele, ó, filho, você tem que obedecer. Não, pastora, é agora. Você fala para não, mas é que a senhora não está entendendo. Aí ele vem, desculpa número 1, pá, 2, pá, artigo número... Porque essa desculpa tem 3 artigos, pastora, essa desculpa. E tal, porque meu pai, minha mãe, não tem nem mais osso do pobre. Porque isso, porque aquilo, porque meu avô, meu tataravô, porque a minha alma, porque vai. Ô, meu irmão, falou, obedece, pronto, é regra absoluta. Qual foi o problema de Israel? O problema de Israel foi, eles não queriam obedecer. Questão de obediência não é poder, é vontade, não. O que é questão de obediência? Você diz, eu vou obedecer e ponto, acabou. Você obedece, ponto. Não consigo obedecer. Por que eu consigo e você não consegue? Por que eu consigo e você não consegue? Por que eu consigo e você não consegue? Você olha para a pessoa e você fala assim, por que eu consigo e você não consegue? Fé, por que eu consigo e você não consegue? Não, peraí. Pastora, nós cristãos, nós temos que ter muita misericórdia dos pequeninos. Verdade. Eu tenho que ter, você tem que ter. Só que o dia do juízo final, esse tipo de ação não vai ter. Quem teve fé, teve fé. Quem não teve fé, não teve fé. Fé, crer, acreditar, confiar, fé em Deus. Jesus diz, tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue, tem que fazer parte de mim. Tem que crer. Pastor, eu tenho fé para trocar de carro, tenho fé. Você tem fé para obedecer? Não, então você não tem fé. Você não tem fé. A fé é caracterizada pela obediência. Você mede a sua fé pela sua obediência, não pelas suas conquistas. Quer mais Israel? Israel não tinha fé. Aquele povo tinha tudo. Tinha água, tinha sombra, o que mais? Tinha pão, tinha liderança, tinha mandamento, tinha tudo, até tabernáculo. Mas eles não tinham fé, eles tinham tudo. Tinha até Deus andando no meio deles, mas eles não tinham fé. Quando é que você diz, eu tenho fé? Quando você obedece. Aí você diz, eu tenho fé. Quando você passa por cima do que você sente, você passa por cima do que você pensa, você dá uns tapas na cara, e você diz, não, peraí, vamos parar com essa bagunça aqui. Aí você tem fé. Do contrário, pode ser pensamento positivo, pode ser a fé da universal, pode ser qualquer tipo de fé. A fé cristã não é. Continuando. Vamos lá. Ele diz assim, versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aí está explicado, porque o foco de alguns é Cristo, e o foco de outros é ser feliz, é serem realizados. Por que você está triste? Porque eu não sou realizado. E hoje, por que você está chateado? Porque eu estou com um problema nessa área. E hoje, por que você está arrasado? Porque eu estou com um problema. Diga assim para o seu irmão, agora eu entendi. Por que existem crentes que estão sempre bem, fortes, firmes, preparados? Eles sofrem um baque, 3 dias, levanta, apruma. Por quê? Porque o foco é Jesus. Ele diz, eu levanto por tua causa, eu durmo por tua causa, eu vou trabalhar por tua causa, eu tenho uma família por tua causa, eu aguento o que eu aguento por tua causa, eu faço tudo por tua causa. E tudo que eu deixo de fazer, mesmo que eu quero muito, eu deixo de fazer por sua causa. Vamos ler de novo, para ver se entende? Assim como, presta atenção que ele disse o seguinte, ele disse que aquele que come e bebe, permanece nele e ele nessa pessoa. No 57, o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai. Ele diz, assim como a verdade que eu fui enviado, é verdade que quem come e bebe vai viver por mim. Você vive por Jesus, ou pela família, ou por negócios, ou pela religião. 57, assim como o Pai, ele diz assim, esse é o pacto, essa é a promessa, essa é a base. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Por que você vive, irmão? Eu vivo porque eu trabalho, porque eu tenho uma família. Eu vivo porque, sei lá, porque eu estou vivo. Eu vivo porque, perdeu razão de viver?
Você vive por Jesus? Balançou, vive por Jesus? Sua vida, por quem é? É por Ele? Ele é a razão, o foco, o alvo, o momento, o movimento. Ele é tudo aquilo que você mais ama nessa terra. Ele é inegociável o lugar dele na sua alma. Não tem negócio. Ele diz, assim como o Pai me enviou, e eu, você, que come e bebe, você vive por mim. Você vive por Jesus ou por coisas, situações e bênçãos que Ele dá? 58. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Agora eu quero traduzir esse versículo assim, ó. Jesus é a bênção. Não é o caso daquele carro que Ele te abençoou para comprar, nem aquela pessoa que Ele te deu, e nem aquela casa que Ele te abençoou. Jesus é o pão. Ele é o pão. Não é aquele milagre que Ele efetuou na sua vida, nem foi aquele problema que Ele resolveu. Jesus é o pão. Ele é o alimento. Ninguém vive de milagre não, meu irmão. Nós vivemos é do pão e do sangue, Cristo. O corpo e o sangue, é disso que vivemos. Dá para entender? Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Tem muito crente que vai morrer e ir para o inferno, próspero, abençoado, recebeu milagre, recebeu bênção, e daí? Quem comer este pão, viverá para sempre. E eu e você, eu vou viver para sempre. Amém? Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Agora começaria a nossa mensagem, mas claro que eu vou encurtar. Agora começa a peneira. A peneira, a palavra, né? Vem a peneira. As tribulações da vida e as dificuldades, ela é uma peneira, né? Para nos nortear. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura este discurso. Quem o poderá ouvir? Este aqui, ó, é o povo do milagre, é o povo do auê, é o povo da bênção, é o povo que ele gosta do quê? Ele gosta de estar vendo, ele gosta de estar... Jesus começou a pregar, pastora, se eu tivesse lá, eu como disse, eu falei, Jesus, não prega assim não, porque nós vamos ficar sozinhos, vai ficar só os 12, esse povo, essa multidão, é bom ter multidão, é ter muita gente, Jesus. Você acha que Jesus se importava com a multidão? Ele olhou para os discípulos e disse, vocês querem? Também pode ir. Jesus sabia que ele ia ficar sozinho na cruz. Ele sabia disso. Você se preocupa com multidão? A Bíblia diz assim, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Discípulos dele. Essas pessoas que estavam falando disso, que o discurso era duro, eles não eram qualquer pessoa. Eles andavam com Jesus. Eles tinham abandonado família, casa, trabalho. Eles andavam com Jesus. Fica aberto aí. Vá comigo em João 2. Sabe por que o evangelho é maravilhoso? Por causa disso aqui, ó. 2:23. Jesus fez muitos milagres que o próprio apóstolo João disse que não pode escrever, porque nenhum livro do universo daria para tanto. Estando ele, João 2:23, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Agora presta atenção. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Aí você ora para o Espírito Santo. Espírito Santo, me faça confiável. Me faça confiável. Eu quero ser confiável. Eu quero que Jesus olhe para mim. Você diz, e ele possa ver alguém crente, que obedece. E ele possa ver alguém que o ama, que é fiel, que é forte. Alguém cuja fé não é escritos de folhetim. Alguém que vence tentações, que vence barreiras, que vence situações, que vence dores. Eu quero ser esse. Eu quero ser esse. Jesus não confiava naqueles que se diziam crentes.
Pastor, eu quero que você responda para o seu irmão. Aqueles homens, versículo 23. Eles criam ou não criam? Diga para o seu irmão. Criam ou não criam? E estando eles em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os seus sinais que faziam, creram no seu nome. Eles criam ou não criam? Criam. Eles criam. Essa Bíblia está escrito que criam. Creram no seu nome. Existe uma diferença muito grande em você crer que Jesus é o Cristo, é o Salvador, só que você não crê que Ele pode salvar. Você crê que Jesus dá o céu para você, mas você não crê que Ele pode trazer uma parte deste céu para a terra. Você crê que o Senhor Jesus, Ele é o que opera sinais e maravilhas, mas você não crê que Ele pode te dar força para você passar pela tribulação sem sinais e sem maravilhas. A fé deles era primária. Para nós falarmos sobre isso, nós temos que ter um assunto só sobre fé. A fé deles era primária. Não era uma fé experimentada, não era uma fé já saudável, adulta. Era uma fé infantil. E tem crente que já está com seus cabelos brancos, mas a fé deles é infantil. Tem gente que prega cuja fé é infantil. O que é uma fé adulta? Uma fé madura. É uma fé que é maior que o coração, que é maior que a mente, que é maior que os sentimentos, que é maior que as tentações, maior que as provações. Essa é uma fé adulta. Sua fé é bebê, criança, adolescente, jovem ou adulta? Qual a idade da sua fé? A Bíblia diz assim no 24... Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Eles criam, mas Jesus não confiava neles. Porque a fé deles era infantil. Porque a todos conhecia. Jesus sabia que dentro deles tinha fé. Mas tinha também um amor exacerbado por si mesmo. Mas havia também feridas, traumas, dores, angústias, cobiça. Jesus conhece. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabe o que tem no seu coração e o que tem no meu coração. Por isso é importante. Eu quero ter, pastora, uma fé grande, mas você quer ter cobiça grande, você quer ter dúvida, incerteza, ferida, trauma, você quer ter inveja, você quer ter maldade, você quer ter pornografia, prostituição, aí não dá, meu irmão. A fé não comunga com essas coisas. Onde a fé entra, ela tem que dominar. Volte comigo em João 6 para nós encerrarmos. Jesus diz aos discípulos: por que vocês murmuram? Isso escandaliza-vos. 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para primeiro onde estava? Como é que vocês vão aguentar chegar o dia da minha ascensão? Não dão conta. Como é que vocês vão passar pela cruz? Não vão dar conta. 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Agora ele fala da carne, o corpo. Ele está falando assim, vocês escandalizados, esse assunto para vocês é difícil de entender. Por quê? Porque a mentalidade de vocês só está nessa vida, só está nesse corpo. Mas esse corpo de vocês para nada aproveita. O Espírito é que vivifica. E as palavras que eu digo para vocês é Espírito e vida. Aí ele termina dizendo assim: as palavras que eu digo-vos são Espírito e vida. O que ele diz no 63? Lê de novo. O Espírito é que vivifica. Ou seja, o que eu falo para vocês comer, a minha carne e o meu sangue, é o que vai alimentar o espírito de vocês, a alma de vocês. E é isso que vivifica. Isso que vai fazer vocês se tornarem eternos, fortes. É isso que vai fazer vocês terem fé. Agora, vocês só pensam na carne. Eu preguei esse sermão. Vocês já entenderam que comer meu braço, comer minha perna, vocês não entendem nada.
64. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Jesus sabe quem não crê nele. Sabia disso? Jesus sabe quem não crê nele. Isso é muito triste, sabia? Quando Jesus sabe quando um crente não crê nele e o próprio crente não sabe. Esse povo aqui achava que cria, mas não cria. Pedro achava que ia até a morte, mas não ia. Achar. Pensar que. Eu penso que eu estou certo. Hã? Ó. Seu pensamento, seu sentimento, sua vontade, tudo isso aqui tem que ser analisado por isso aqui, ó, pela palavra de Deus. Penso eu. Mas eu tenho a minha individualidade. Vai para o catolicismo, vai para o espírita, vai para o diabo a 4. Diabo a 5, a 6, a 7, o número que alguns quiserem. Quer ser crente? Hã? Tem que crer em Deus. 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 Tem que alimentar a alma e o espírito com a palavra de Deus, com a obediência. Tem que matar a carne, matar o eu, matar a velha criatura. Sua vontade está enterrada lá, ó. Aqui jaz a minha vontade. O dia do seu batismo foi o dia que você acertou as contas. Aqui jaz a velha criatura, a velha vontade. Aqui jaz tudo. Aqui agora não tem mais vontade, não. Não tem mais querer. Existem algumas coisas que no meio dos crentes, no cristianismo, no meio dos crentes eu fico assim, meia, sei lá o quê. Faz o que quer, do jeito que quer, quando quer, como quer, e acha que é crente. Peraí um pouquinho, tudo bem, fazer tudo bem, mas achar que é crente, aí não, hein? Aí não, não é mesmo? Enganar quem? O diabo? Enganar quem? Só se for socialite cristã. Socialite cristã vai estar tudo no inferno lá. Aí você pode encontrar eles lá no inferno. Socialite cristã vai estar tudo no inferno. Tudo no inferno. Hã? Crer, confiar, depender, acreditar, matar a vontade, a velha criatura. Aí ele diz o seguinte, e dizia, 65, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Irmãos, tem gente que quer. É bom ser crente, agora está na moda ser crente. Antigamente era uma perseguição ferrenha, hoje está na moda ser crente. Principalmente dessas igrejas assim, ó, cultinho de 1 hora um pouquinho no domingo, vai embora para casa. Está na moda ser crente, meu irmão, está na moda. Se não for um presente de Deus para Jesus, não vinga, não vai para frente. Porque aí, a gente poderia dizer o seguinte, Jesus perdeu. Ele foi embora porque, Jesus diz, aquele que o Pai me dá, eu não perco um. Hã? Olhe para o seu irmão do lado, no olho dele. E se você tiver certeza, diga, eu sou um presente. Não diga porque você está emotivado, não. Eu sou um presente de Deus para Jesus. De grego? Cavalo de Troia? Presente de grego? Hã? Tem gente que se estivesse aqui, o anjo falar, não é não, isso é presente de grego, isso é cavalo de Troia. Hã? Nós somos verdadeiramente um presente, traz alegria, esforço, ânimo, fé, e somos vitoriosos em nós mesmos, e vencemos nossas batalhas, nossas pelejas, porque nós cremos em Deus e ponto. E você está chorando e você crê em Deus, e você não tem o que comer e você crê em Deus. Você já creu em Deus com fome? Quem já creu em Deus com fome aqui? Estou falando de jejum não, hein? De passar fome.
Não ter o que comer. O estômago parece que cola lá atrás. E você chora e diz: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio. Não importa o quanto fome eu tenho, eu creio em Ti. Já creu em Deus no frio? Passando frio. Tendo que fazer roupa de saco plástico. Então, Deus, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Tem gente que é muito frágil porque não passou uma situação bem terrível, né? Mas quando você passa uma situação difícil na sua vida, meu irmão, o resto é fichinha. O resto é fichinha. Quando você vai dormir com fome, você não tem o que comer e você ora e dorme falando em línguas estranhas. Você tem fome, mas você tem Deus. Sua alma está saciada. Fé. Sua fé foi forjada no salão de beleza? A igreja não é um salão de beleza, nem um clube social. Nossa fé é forjada no fogo. É no fogo. E aí quando vem o fogo, a sua fé tão pequenininha, esconde debaixo da cama. E aí te joga também para cima de uma cama ou debaixo de uma cama. Espera aí. Vamos fazer essa fé crescer aí, vamos fazer ela amadurecer. Vamos ter fé em Deus, amém? Uma peneira chamada palavra. A palavra de Deus nos prova. A palavra do Senhor nos leva a sermos provados. E quando somos provados, somos aprovados por Deus, porque nós cremos em Deus e na sua palavra. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua fé? Não fica falando assim, se você sabe cantar, se você nasceu dentro da igreja, nasceu berço evangélico, se os seus pais foram isso e aquilo, nada disso, nada disso. É assim, como que você caracteriza a sua fé? Amor no meio do ódio, gozo em meio à tristeza, paz em meio à guerra. Estou falando das virtudes do Espírito. Longanimidade em meio à falta de paciência e perturbação, benignidade em meio à maldade, bondade, mansidão em meio à tribulação, fé em meio à incredulidade, domínio próprio em meio às tribulações emocionais. Isso é fé. Quando você suscita vamos lá, virtude do Espírito, gozo, porque a coisa aqui está feita, tudo triste. Vamos lá, levanta o gozo levanta. Aí você tem fé. A situação está terrível, eu estou precisando de longanimidade. Levanta a longanimidade. A situação está difícil, eu estou precisando de domínio próprio, porque eu estou com vontade de esganar um. Levanta o domínio próprio. Isso é fé. Estou com raiva, levanta a bondade. Alegria, estou muito triste, levanta a alegria. Agora, se todas essas situações negativas te dominam, cadê a sua fé? Pergunta para mim, que eu sei da minha. Fala ali, você sabe onde está a tua fé? Como ela está, onde ela está, com quem que ela está, como ela está? Sabia que você tem que cuidar da sua fé, meu irmão? Fique de pé, porque você vai descobrir que ela está mal das pernas quando você mais precisa dela. As pessoas descobrem que precisam de uma vela em casa quando a energia acaba. E muito mais sério você precisar de fé. Na tribulação você vai precisar de fé, cadê a sua fé? Sua fé era baseada no quê? Você acha realmente que eu posso basear minha fé no meu dom? O dom não é para mim, eu não tenho benefício nenhum com o meu dom. Aqui não. Nenhum. Você acha que você pode realmente basear sua fé no seu dom? Tempo de crente, cargo, função? Tudo é besteira. Tudo besteira. Tudo coisa de homem criada no inferno. Sua fé tem que ser baseada em uma pessoa, Cristo. E ela tem que ser sustentada pela carne dele e pelo sangue dele. A fé que vence o mundo. A fé que derrota Satanás. É essa fé. É em Cristo. Queria que você analisasse um pouquinho se a sua fé tem a ver com você canta bem, toca bem, prega bem e você se acha bom. Isso da conversa doente, é coisa doente, gente que
Eu tenho fé porque eu sou abençoado. Eu falei para você de Israel lá, ó. Eles tinham de tudo e não tinha fé. Espera aí. Uma coisa, eu vou dizer uma coisa para você. No dia do juízo, nenhum de nós somos inocentes. Sabia? Chega lá e falou, senhor, mas não sabia o que era fé não, hein? Eu achava que fé era ser... Não. Vamos rebobinar a fita. Sexta-feira, 15 de setembro de 2017. Rebobina, estou dando um exemplo, tá? Rebobina a fita. Aí passa aqui, eu pregando igual uma louca, igual uma maluca, e falando, e ficando rouca, e você assim, ó. Aí como é que você não sabia? Olha lá. Você não ouviu?